Olá, boa tarde para você. No Sala de Entrevistas de hoje, nós vamos falar sobre a saúde dos olhos. O nosso entrevistado é o oftalmologista Antônio Neto. Doutor, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, um prazer, obrigado pelo convite. Muita gente só procura o oftalmologista quando começa a enxergar mal. Esse é um dos principais erros no cuidado com a visão? Sim, é bem comum no consultório. A gente chega a ter doenças avançadas assim que já chegam em estágios finais, e a gente não tem muito o que fazer. A gente recomenda sempre fazer as consultas regulares, mesmo sem nenhum sintoma, para a gente manter um controle da saúde ocular em dia. Agora, doutor, quais são os sinais que indicam que está na hora da pessoa procurar um oftalmo? A gente recomenda consultas mesmo sem nenhum sintoma, tá? Consultas regulares para qualquer pessoa, principalmente aqueles que têm alguma doença ocular na família. Mas respondendo a sua pergunta, é mais comum a visão para longe ficar embaçada, assim, visão enuveada, que falam, ou dor nos olhos, ardência, ou vermelhidão dos olhos são os sintomas mais comuns. Mas o principal é não esperar tá, esses sintomas para procurar um oftalmo. Sempre, assim, pelo menos uma consulta anual deveria ser feita para todo mundo, principalmente para quem tem alguma doença ocular na família. Isso seria o básico. Agora, o ideal. Depende de cada fator, de cada sintoma. Tem uma doenças que precisam de consultas mais próximas, né? Consultas mais regulares, cada 6 meses, a cada 4 meses. Mas para quem não tem nenhum sintoma, para quem não tem nenhuma doença ocular na família, pelo menos uma vez no ano voltar para fazer o exame. A gente não precisa assim fazer apenas troca de óculos, né? Troca de óculos é uma parte do exame, mas regularmente para qualquer pessoa deveria ter feito uma consulta anual. Bom, que aí a pessoa indo uma vez no ano consegue fazer um diagnóstico e se tem algo que deve ser tratado de forma mais intensiva, aí ajusta Sim, durante a consulta como é que vai ser o restante do tratamento. porque apenas na consulta médica a gente consegue fazer diagnóstico das doenças. Não consegue fazer diagnóstico de doenças apenas trocando óculos ou esperar dar algum sintoma na visão para procurar o oftalmologista. Então a gente recomenda pelo menos uma consulta anual, principalmente aqueles que têm doenças oculares na família ou que passaram dos 60 anos. E é possível, doutor, a pessoa perder a visão de forma silenciosa, sem que esteja tendo sintomas? Sim, recentemente, em 26 de maio, agora, teve o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. É uma doença silenciosa, a principal causa de cegueira, e no caso é irreversível. E no caso da doença mais comum, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, ele vai tomando a visão perifericamente, ou seja, a gente perde o campo de visão sem a gente perceber. É uma doença silenciosa que vai tomando a tua visão e não percebe, não tem nenhum sintoma, porque ela vai tomando a visão perifericamente e, por último, a visão central. O glaucoma. O glaucoma é a Já a gente vai entrar tá, nessa questão do glaucoma, que é um tema bem amplo. bem amplo, né? Agora, dor de cabeça pode ser sinal de problema de visão? Pois é, hoje em dia a gente vive um mundo ligado, conectado às telas, né? Então a gente fica muito exposto às telas. Pacientes que têm algum grau de ametropia, alguma necessidade de grau de óculos, ou que tem alguma doença ocular que a gente não saiba, começa a ter dor de cabeça, assim, uma exposição prolongada a telas de computador, de celular, começa a ter dor de cabeça mesmo, tá? Então, uma dor de causa ocular geralmente aparece assim depois que a gente passou o dia usando a visão para perto, ou trabalhando, estudando, usando muito o computador, e no final do dia começa a ter sintomas, a dor de cabeça, dor nos olhos, um olho pesado, olho vermelho. Isso é mais comum em pacientes que usam muito a visão para perto assim, ou que têm alguma necessidade de grau e não percebe. Então, o uso excessivo de telas, ele realmente traz um prejuízo para a visão. Sim, além desses desconfortos, né, desses desconfortos, o olho pesado, o olho cansado, ele começa a ter pode ter até aparecer um grau de óculos, principalmente tendo uma epidemia de miopia em crianças também, né? Ficam muito expostas à tela muito próximo do rosto, tá tendo uma epidemia de miopia em crianças. Isso é bem comum, pacientes em países que usam muito as telas de computador, de celular, principalmente muito próximos do rosto das crianças, né? Existe um espaço e um tempo seguro para usar essas telas? A gente fala a regra dos 40. Cada 40 minutos, fica piscando os olhos assim a cada 40 segundos, depois volta mais 40 segundos, 40 minutos. Então, a cada 40 minutos, a gente intercalados em intervalos ali de 40, 20 segundos, assim, piscando para relaxar a tua visão
relaxar os teus olhos, né, e ficar lubrificando os olhos. Quando a gente fica muito atento também às telas do computador, a gente acaba não piscando muito. E isso prejudica a questão de algum olho seco, algum desconforto ocular, que aparece principalmente quando a gente usa muito telas de computador, de celular. E a distância da tela para os olhos? Seria uma distância confortável, não tem uma distância regular, assim. A gente recomenda no mínimo 40 centímetros, mas isso depende. Pacientes mais altos, pacientes mais baixos, com o braço mais curto, tem que ter uma distância confortável para você. Não pode ficar muito colado no rosto, não pode ficar muito distante também, que acaba não conseguindo enxergar. Mas não tem uma distância exata, assim, de quanto que seria a distância segura, porque depende do tamanho do paciente mais alto, uma distância maior, ou se tem algum grau de óculos que não sabe também, que a gente acaba aproximando ou distanciando mais. Isso acontece principalmente depois dos 40 anos. A gente acaba tendo que distanciar mais as imagens ou tendo a necessidade de usar um óculos para perto também. Isso acontece. Pegando o gancho do senhor sobre óculos, o uso de óculos com filtro de luz azul realmente funciona? Isso não é cientificamente comprovado, mas realmente existe algum tratamento nas lentes atualmente que tem esse tratamento para filtrar um pouco da radiação que o vídeo, a tela do vídeo, a tela do computador, do celular emite. Mas isso não é cientificamente comprovado. Os pacientes falam que melhora, mas cientificamente comprovado não é ainda. E de quanto em quanto tempo a pessoa tem que atualizar o grau da lente? Tem que ser anual? Pois é, a gente não, assim, troca o óculos a cada 2 anos, geralmente, tá? Ou pacientes que têm mais jovens, assim, crianças que têm tá crescendo mais rápido e acaba tendo necessidade de mudar o grau mais constantemente, não tem a necessidade de trocar o óculos anual. Claro, a gente recomenda consultas anuais e acaba querendo trocar os óculos também. Mas geralmente a cada 2 anos que tende a mudar o grau. Geralmente até os 23 anos ali, que tende a aumentar o grau. Para perto, para longe, o grau tenta aumentar. Mas após os 23, 22 anos, quando o grau estabiliza, a gente recomenda a cada 2 anos, geralmente. E comprar o óculos pronto, doutor? Aqui em Rio Grande mesmo, a gente tem ali nos camelô, vendem óculos, a pessoa vai lá, dá o grau da lente e compra. É seguro? Pois é, isso é muito comum, uma queixa muito comum no consultório também, porque eles acabam usando mesmo os óculos para perto e não tendo nenhuma queixa. Assim, a gente não recomenda fazer isso, porque não é um grau feito especificamente para você. Durante a consulta, a gente faz um exame, a gente vai determinar aquele grau preciso para você. Se fizer um óculos de camelô, um óculos de farmácia, por Pela exemplo, internet pela também? internet, não é um grau específico para você. Então, pode ter sintomas de dor de cabeça, de dor nos olhos, olhos vermelhos. Por quê? Porque isso acaba não sendo o teu grau correto. Ele vai fazendo um grau ali, um grau genérico, no caso. Não é um grau específico para você. Durante a consulta, a gente faz um grau específico e a receita é prescrita de acordo com cada paciente. E quais são os sinais, doutor, de uma emergência oftalmológica? Uma queixa de olho vermelho, assim, no caso, é muito comum. Então, tem vários sintomas. Então, principal, dor nos olhos, olhos vermelhos, visão embaçada, sensação de alguma areia nos olhos, algum corpo estranho nos olhos. Isso é muito comum e é muito genérico, muito específico, inespecífico, uma queixa de necessidade de urgência ocular. Mas pode ser de algo simples até algo de uma emergência, Claro, realmente? com certeza. Às vezes é uma doença grave, que não tem nenhum sintoma, ou é alguma doença simples que a gente pode resolver até mesmo no consultório ali, um corpo estranho que dá muito sintoma. Então, ou alguma questão de sangramento ocular, que é muito comum, hemorragia subconjuntival em picos hipertensivos, que a gente fala que é mais feio do que grave, porque assusta muito, que é uma questão de um olho vermelho bem forte assim, mas não tem muita repercussão ocular. Então é uma doença que tem um sintoma bem intenso assim, mas não é tão grave. Então a gente recomenda assim, não se automedicar ou se não se autoconsultar, no caso, né? A gente sempre recomenda, se tiver alguma queixa ocular, sempre procurar um oftalmologista. Agora, manchas na visão, flashes de luzes, ou até aquela sensação de moscas volantes, são sinais de alerta? Tudo isso é sintomas de doenças oculares ou doenças de retina. Então, pacientes diabéticos não compensados ou que têm alguma alteração, uma miopia um pouco mais elevada, que tem uma alteração de retina, algumas degenerações periféricas, algumas fragilidades na retina periférica, vão causar esses sintomas de flashes ou, quando tem um paciente diabético não compensado, tem alguns microsangramentos na retina. Isso causa, isso tudo que você falou, visão embaçada, essas moscas volantes assim, podem ser até sangramentos na retina, ou pacientes míopes, que acaba descolando a gelatina do olho, que a gente chama que é o vítreo do olho.
acaba descolando essa gelatina e forma essas moscas volantes, parece um pontinho mexendo assim. Tá? Então, mas assim, cada doença é um sintoma específico e é uma conduta diferente. Mas então, esses sintomas que eu mencionei aqui não é normal. Não é Pode ser normal. comum, mas não é normal a Não pessoa é ter comum. isso. Pois é. Porque cada situação dessa é uma conduta diferente. Pode não ter uma repercussão clínica importante ou pode ser sinal de alguma doença mais grave. Caso de doença de retina, assim, alguma retinopatia diabética, que é muito comum em paciente diabético não compensado, dá todos esses sintomas que você acabou de falar. E o que a pessoa nunca deve fazer quando sente algum tipo de desconforto nos olhos? Primeiro é se automedicar, né? Usar algum colírio que comprou em farmácia ou um colírio que tem ali guardado no armário ali, ou que alguém usou, que alguém prescreveu, tá? Não coçar os olhos assim, né? Não coçar os olhos em situação nenhuma, a gente recomenda fazer isso. E evitar protelar a consulta com o oftalmologista. Então, o paciente que precisa tem alguma queixa, algum sintoma ocular ali mais intenso, mais grave, a gente acaba tendo que recomendar consulta regular e consulta com urgência com o oftalmologista, que às vezes algum outro colega que acaba não tendo essa especificidade com oftalmologia, acaba prescrevendo algum outro tipo de colírio diferente que não seria indicado. Então, e também se automedicar ou se autoconsultar com outro tipo de colega. Então, a gente recomenda sempre procurar um oftalmologista, porque ele será o profissional mais indicado, mais capaz de te ajudar com esses sintomas. Bem, vamos fazer uma pausa, doutor? Tá bem? O Sala de Entrevistas de hoje está recebendo o oftalmologista Antônio Neto. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os cuidados que pais devem ter com a saúde ocular das crianças e desvendar alguns mitos. O intervalo é rápido, fica por aí. Já estamos de volta com o Sala de Entrevistas, falando hoje sobre a saúde dos olhos. O nosso convidado é o oftalmologista Antônio Neto. Doutor, quais são as doenças mais comuns quando se fala em saúde dos olhos? A principal causa de cegueira no mundo ainda é a catarata. A catarata é a principal causa de cegueira, mas no caso aí ela é reversível, ou seja, operando com a cirurgia de catarata, inclusive a cirurgia mais realizada no mundo, em todas as cirurgias, ela é capaz de reverter a cegueira que é causada pela catarata. E é uma cirurgia simples? Assim, a gente fala que é simples, porque a gente não pode banalizar a cirurgia de catarata, né? É uma cirurgia muito segura, uma das mais realizadas no mundo, mas não deixa de ser uma cirurgia, claro. A gente não pode banalizar. Então, é uma doença que a gente pode fazer até no máximo ali 20, 30 minutos, que vai poder reverter uma baixa de visão tem anos ali. Então, a catarata começa por volta dos 55, 60 anos ali, e ele vai tomando gradualmente ali a tua visão. Então, vai perdendo a nitidez das imagens, vai perdendo o brilho das cores e vai ficando embaçado, assim, gradualmente. Ela não é de uma hora para outra que vai perdendo a visão. Então, a gente consegue reverter isso na cirurgia de catarata. É uma cirurgia, realmente uma cirurgia bem rápida, bem tranquila, mas ela não deixa de ser uma cirurgia. O senhor falou em cirurgia, muita gente tem medo de fazer cirurgia nos olhos porque existe o mito, vai tirar meu olho para fora. Como é que funciona, doutor? Uma cirurgia, por exemplo, de catarata? A cirurgia de catarata, a técnica mais moderna, a técnica mais atual, a gente faz uma anestesia periocular, ou às vezes até por volta de colírio. O que isso quer dizer? É com uma agulhinha, né? Uma agulhinha, a gente faz uma injeção de anestésico na parte de trás do nosso olho. Então, não é retirado o olho, não é retirado. Mas coloca na parte de trás do olho? Com uma agulhinha, tá? É injetado um anestésico para o seu olho ficar parado. Agora, para um leigo é uma coisa que realmente assusta. Pois é, assusta, né? Mas assim, a gente faz o tratamento todo com o anestesista na sala, o anestesista tem todo o suporte, o anestesista que é o médico assistente do cirurgião. Então ele vai ficar na sala de cirurgia o tempo todo, então ele não vai sair da sala de cirurgia. Enquanto estiver operando, o paciente está sendo monitorizado com os catéteres, com o oxímetro de pulso, está sendo monitorizada a pressão, a monitorização cardíaca, está tendo todo monitorizado, a respiração também está sendo monitorizado, e para o paciente ficar seguro, né? Então, e o olho que está sendo operado, a pessoa enxerga toda a operação com ele? Com a anestesia, ela também anestesia o nervo óptico, tá? Então, durante a anestesia, não vai enxergar nada.
Durante a anestesia, não. Enquanto estiver sendo operado, não vai enxergar. Você não precisa ter medo de ter aflição, de ver as coisas assim próximas. Não, isso não acontece. Não, não existe. E também não é retirado o olho, tá? O que é usado é um aparelho para manter o olho aberto. Que durante a cirurgia a gente opera com o paciente acordado também, tá? Não é anestesia geral, o paciente não fica internado no hospital, o paciente fica acordado o tempo todo, não é anestesia geral, então o paciente não é entubado. O paciente recebe uma oxigenação via catéter nasal e durante a anestesia, todo o procedimento ele é feito com o anestesista na sala, tá? Por questão de segurança para o paciente, tá? Porque é um procedimento super tranquilo, um procedimento bem rápido de fazer e é necessário. Então, paciente que precisa operar catarata, ele não pode ter medo de operar catarata, porque o maior medo é não enxergar. Então a cirurgia de catarata é um procedimento bem tranquilo, bem rápido, e a gente consegue reverter uma baixa de visão que o paciente passou anos ali tendo visão mais embaçada, porque simplesmente tinha medo de operar. Então, a gente tem todo o suporte, a gente tem a monitorização com um médico anestesista, que é especialista nessa parte, de prestar todo o suporte para o paciente e para o cirurgião. Então, o paciente fica super seguro, os pacientes ficam, às vezes até não percebem que está fazendo anestesia, porque eles fazem uma sedação via injetável. Então, fazem uma injeção na veia de um sedativo. Então antes daquela agulha que vai atrás do olho, a pessoa recebe uma leve sedação. Então, é comum o paciente acordar e falar, não foi feita anestesia. Só devia ter dito isso antes, doutor. Eu mesmo teria ficado mais tranquilo. Não. Ele é feita anestesia, é feita uma sedação, ou seja, o paciente fica não dormindo, ele fica em sono. É induzido um sono no paciente e é feita anestesia. Então, o paciente não sente nada. Então, depois que a gente avisa, foi feita uma anestesia com uma injeção na parte de trás do seu olho, né? O paciente fala, não foi feita anestesia porque eu não estou sentindo nada. Então, é bem comum isso falar, doutor, já acabou? Me assustaram tanto, me assustaram tanto a cirurgia, falaram que eu vou sentir dor, eu vou ficar com o olho, vou tirar meu olho para fora, é bem comum falar isso. Mas, assim, não pacientes que operam, pelo menos, não tem queixa de que está com dor ou que não teve o suporte necessário aqui. E a pessoa já sai da cirurgia, da operação, percebendo uma melhora na visão ou não é imediato? Não é imediato, porque a gente oclui o olho do paciente, né? Até porque tem todo vai para casa, então pode pegar vento. A gente recomenda, então, pegar vento, poeira, sol, assim. É mais por questão de precaução, tá? Mas já ocorre a melhora da visão, assim, um dia depois ou até 2, 3 dias após a cirurgia, o paciente já apresenta melhora de visão. Então, é um paciente que reverte rápido aquela baixa de visão antiga que ela teve. Então, uma cirurgia por exemplo, uma cirurgia de um porte maior, uma cirurgia de quadril, uma cirurgia de joelho, é uma cirurgia que leva um tempo de recuperação, de fisioterapia. No caso da oftalmologia, não. Na catarata, a gente consegue reverter rapidamente uma baixa de visão. Então... Bom, o senhor falou da catarata e no bloco anterior tinha citado ali por alto o glaucoma, que são duas doenças bem conhecidas, mas tem muita gente que confunde catarata e glaucoma. E aí eu pergunto para o senhor, qual é a principal diferença entre elas? Assim, o glaucoma é a terceira causa maior de cegueira no mundo, tá? Só perde para catarata e para retinopatia diabética. Então, é uma doença muito comum, infelizmente, uma doença muito comum. E no caso mais comum, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, que geralmente ele perde a visão periférica inicialmente. No caso da catarata, ela vai perder a nitidez das imagens da visão central. Então é isso. A catarata perde mais a visão central ali, a nitidez das imagens, e a catarata e o glaucoma não, ele vai tomando a visão perifericamente. É por isso que dizem que o glaucoma ele é conhecido como o ladrão silencioso da visão. Isso, porque a gente não percebe, realmente não percebe que está perdendo a visão devido ao glaucoma. A catarata a gente já percebe. A catarata do paciente, doutor, eu não estou enxergando direito. Chega assim, é bem comum. Ou eu quero só trocar o óculos. A gente acaba trocando o óculos não resolvendo, porque no caso da catarata, a visão não melhora trocando óculos ou fazendo usando colírio, não melhora a visão, só com cirurgia. O glaucoma não. O glaucoma, se vier em casos mais iniciais, ali, em casos que já fizeram todo aquele suporte, aquelas consultas regulares, a gente tem muito tempo para agir. Então, a gente consegue iniciar com colírios ou laser, no caso, atualmente está sendo muito usados os lasers para glaucoma, né? Ou alguma cirurgia minimamente invasiva. A gente tem o que fazer antes, né? Então, ele vai tomando a visão perifericamente e, por último, a visão central. Então, quando perde a visão central no glaucoma é porque já está uma doença muito avançada. E no glaucoma, doutor, se consegue a cura ou apenas um controle? O glaucoma ele não, é uma doença que não tem cura.
ele tem um tratamento. O tratamento Mas o que a pessoa perdeu não consegue recuperar. uma doença, é uma causa irreversível de perda de visão. Então, o que o glaucoma tira de visão, ele não devolve. A catarata é diferente. A catarata, o que a gente perde de visão da catarata, se for só devido à catarata, ele consegue recuperar a visão depois da cirurgia. No glaucoma, ele é só para evitar perder o que já perdeu de visão. Por isso a importância de estar rotineiramente, como o senhor disse, uma vez ao ano, pelo menos, no consultório. Isso. Em casos de glaucoma mais avançados, a gente pede até um controle maior, a cada 4 meses. Quando o senhor diz mais avançado, seria quanto tempo? Porque depende também. Existem tipos de glaucoma que avançam muito rápido. Ou seja, aquela perda de visão periférica, inicialmente, ela vai tomando a visão muito rápido. Então, fica uma visão tunelizada, que a gente chama. Muito rápido? É possível precisar um período? Também não, porque depende da doença. Então, porque percebe que até agora eu não falei sobre pressão do olho. Então, muita gente confunde pressão do olho com glaucoma. Então, a pressão do olho é um fator de risco para glaucoma, não é determinante. Não quer dizer que eu tenho a pressão do olho aumentada que eu vou ter glaucoma. E o contrário também é verdade. Não quer dizer que eu tenho glaucoma que eu tenho a pressão aumentada. Então, em casos de paciente com pressão do olho muito alta, é um caso de glaucoma que vai tomando muito rápido a visão. Então, existem casos de pacientes que perderam parte da visão, né? Muita visão, dentro de um mês, na verdade. Ou seja, tem uma pressão do olho muito alta, que machucou muito o nervo óptico, e a visão e o glaucoma progrediu muito rápido. Então, aquela visão tubular foi muito rápida. Menos de um mês? Menos de um mês pode ter. Caso de glaucoma mais rápido, assim, glaucoma mais avançado, geralmente não é o mais comum, né? Então, o mais comum é o glaucoma primário, que é uma doença insidiosa, né? Uma doença que não tem muito... tem um avanço muito rápido. Geralmente é assim. Mas, claro, tem tipos de doenças que podem ser tanto mais rápida, essa perda de visão, e realmente uma pressão mais alta está se tornando um fator de risco para ter essa progressão mais rápida para glaucoma. Falando agora das crianças, doutor, estudos têm revelado aumento de miopia entre as crianças. E aí eu lhe pergunto, quais são os sinais que os pais devem observar nos filhos? As crianças começando em idade escolar, assim, geralmente eles tendem a usar mais a visão para longe. Em casa, assim, a gente não usa muita visão para longe. A gente está brincando aqui com alguma coisa, ou está assistindo TV mais próximo, ou está jogando videogame. Quando começa a ter na aula, as aulas, a professora geralmente expõe algumas imagens ali mais longe. Então, observar, somente a professora vai ser um fator nesse caso aí. A professora vai observar que a criança na escola está tendo dificuldade. O mais comum é isso. Então, doutor, a paciente, a minha filha, meu filho não está acompanhando na escola. Por quê? Porque ele está tendo que sentar na frente da escola. Está tendo que sentar na frente. Sentar atrás não consegue. Então, a gente observa que crianças que estão tendo dificuldade na escola, de acompanhar na escola, ou que estão tendo que sentar muito próximo, assim, para ver as aulas, ou para assistir TV em casa, assim mesmo, ou que não consegue observar de longe, é indício de alguma doença ocular, de ter necessidade de algum óculos, né? Mas isso a gente só vai saber durante uma consulta. Então, a gente recomenda a criança que vai iniciar a vida escolar, vai iniciar as aulas, a gente recomenda pelo menos uma consulta ali anterior para incluir alguma doença ocular, necessidade de óculos, para ela acompanhar melhor a aula. E aí, voltando na questão do uso excessivo de telas, Sim. Isso pode influenciar no aumento da miopia infantil? Sim, isso está sendo muito estudado ultimamente, e as crianças estão tendo expostas a celular, computador, muito cedo na vida. Né? Então, acabam usando muito próximo aqui. Quando a gente usa a tela de computador, celular muito próximo do rosto, isso acaba forçando, entre aspas, forçando a visão para perto. E essa visão de perto, um paciente em crescimento, uma criança em crescimento, vai estimular o crescimento de um grau que ela não deveria ter. Então, a criança que deveria ter ali volta de 1 grau, 2 por ano, evoluindo no máximo 1 grau por ano, acaba aumentando o grau 2 graus por ano, 2 graus de miopia, 2 graus de hipermetropia, então, que é mais comum na miopia, né? Então, aumenta 1 grau muito por ano, 1 grau muito aumentado por ano. Geralmente, o paciente em crescimento aumentaria assim, por volta de 0,75, 1 grau por ano. Quando o paciente começa a aumentar 1,5, 2 por ano, a gente começa a ter uma necessidade de um alerta maior, porque não é comum isso,
aumento tão grande assim uma vez por ano e acaba tendo repercussão na vida escolar. Então, assim, a criança não vai conseguir acompanhar a escola se estiver exposta a muito tela de computador muito próximo. A gente recomenda os pais ali, principalmente, da necessidade de consultas regulares com o oftalmologista e de corrigir a criança. Se ela estiver muito exposta, assim, muito próximo, recomendar a distância e não deixar jogar videogame muito próximo também, jogar assistir TV também muito próximo, e para ela ter um aproveitamento na escolar melhor. Em que idade é recomendada a primeira consulta oftalmológica? Na verdade, a partir dos 6 meses já poderia fazer a consulta, né? Porque, assim, na verdade, na maternidade já faz uma pré-avaliação ali, né? O teste do olhinho é muito importante também, conscientização do teste do olhinho. A criança deve sair da maternidade já realizar o teste do olhinho, então, para excluir qualquer doença ocular. Teste do reflexo vermelho do olho. Então, normalmente é para ter uma criança com reflexo vermelho do olho. Se eu observar que colocando alguma luz ou tirando uma foto, um flash ali, aparecer o reflexo um vermelho menos nítido, ou um branco, né, um amarelado, já não é comum isso. Então, se tiver algum flash, alguma TV, a gente observa que deveria ter um reflexo vermelho. Se não tiver esse reflexo vermelho, ou se tiver algum desvio do olho, é sinal de ter alguma doença ocular. Mas respondendo a sua pergunta, criança que vai iniciar a vida escolar já deveria ter feito uma consulta ali. Vai iniciar na escola, assim, por volta dos 5, 6, no máximo 7 anos, deveria ter feito pelo menos uma consulta oftalmológica para excluir alguma necessidade de algum grau de óculos, né, ou alguma outra doença que poderia repercutir na vida adulta dela. Por falar na vida adulta, doutor, é comum perder parte da visão com o avanço da idade? É natural? Não é comum, mas não deveria ser natural, tá? Porque, assim, isso é conhecido que a gente perde algumas camadas de células ganglionares, de fibras nervosas, que são as células responsáveis por transformar essa luz que a gente vê em estímulo nervoso para o nosso cérebro entender aquilo que a gente está enxergando. Mas isso tem uma certa taxa de perda de visão, uma certa taxa de perda de camada de células ganglionares, fibras nervosas. Se exceder uma certa taxa, já é feita com alguns tipos de exames, a gente tem que atentar para alguma doença que pode estar causando, mas realmente não é comum, não deveria ser natural essa perda de visão. Então, se tiver alguma perda de visão, sempre ficar atento para a necessidade de algum tratamento, alguma conduta especializada. Mas respondendo a tua pergunta, é comum, mas não deveria ser natural. Doutor, mito ou verdade? Ler com pouca luz prejudica a visão? Ler assim, porque se a gente não enxergar, a gente acaba forçando mais a visão. Tá? Assim, para o olho não tem nenhuma, não faz mal para o olho, tá? Mas ele dá um desconforto. A gente acaba não tendo a nitidez das imagens que a gente deveria, a gente acaba forçando e acaba cansando no final. Então, aqueles sintomas de dor nos olhos, olho vermelho, olho cansado, aparece geralmente quando a gente quer enxergar no escuro. Tá? Isso não deveria ser uma conduta regular. Ou seja, não recomenda fazer isso. Porque se fizer isso, vai ter dor de cabeça, dor nos olhos, um cansaço ocular, vermelhidão ocular. Porque a gente precisa de luz para enxergar. A gente enxerga melhor com luz, então a gente precisa de luz para enxergar. A gente acaba tentando forçar e não enxergar e querer enxergar no escuro, a gente acaba realmente tendo esses sintomas de dor de cabeça, dor nos olhos. Outro mito ou verdade? Comer cenoura melhora a visão? Assim, a vitamina A, que é presente na cenoura, ela faz bem para o olho, mas isso, com a nossa alimentação regular, a gente já adquire a necessidade de vitamina A que a gente precisa. Então, se alimentar com frutas, verduras, né, carnes, proteínas, carboidratos, fizer uma alimentação balanceada, a necessidade de vitamina A que a gente precisa para viver, para enxergar melhor, isso já é absorvida. Então, se a gente comer cenoura porque faz bem, não porque faz bem para os olhos, em geral, assim, porque aquele excesso de vitamina A acaba não sendo absorvida para o nosso. Né? Então, a gente necessita de uma certa quantidade de vitamina. Se aquela vitamina for em excesso, ela não é absorvida para o nosso corpo. Então, acaba sendo realmente desprezada. Coçar o olho, esfregar, pode causar algum dano? Isso é a principal causa de algumas doenças, no caso, uma doença chamada ceratocone, que é quando tem um aumento do astigmatismo do olho, quando a córnea fica mais bicuda, mais curva do que o normal. Isso é bem comum, pacientes que têm
certo grau de atopia, assim, pacientes alérgicos, com rinite, sinusite, acabam coçando muito os olhos e acaba atrapalhando a visão, porque aumenta o grau do astigmatismo. Faz mal para essa doença e para doenças de retina também. Pacientes míopes ali que têm um grau mais alto de miopia, tem alguma fragilidade periférica da retina ali, ou o vítreo, que é a nossa gelatina do olho, acaba se desprendendo. Aí esse ato de coçar os olhos acaba aumentando aquelas moscas volantes que a gente comentou no bloco passado. Essas moscas volantes, elas podem ter associação com o ato de coçar os olhos. Então realmente não pode coçar os olhos. Usar lente de contato tem um período seguro para usar? A lente de contato, que é a mais comum, que é a gelatinosa, ela tem um certo prazo de descarte do fabricante. Então, o paciente que comprou uma lente que deveria ser uso mensal, ela tem que ser usada mensalmente, né, por um mês. Não pode usar mais do que isso, né? A gente não pode dormir de lente, no caso, né? Então, todo dia tira a lente ali. Mas a pessoa pode usar ao longo de todo o dia? Durante todo o dia, se começar a incomodar, tira. Se não incomodar... Se não incomodar, pelo menos, aqui a gente não pode dormir com a lente. Uhum. Usar o dia todo não faz mal, mas não pode dormir com a lente. E se a gente usar, não pode querer usar mais do que um mês. Se usar mais do que um mês, vai acabar acumulando, porque é um corpo estranho no olho, né? Então a gente recomenda a limpeza, a higienização da lente regularmente, porque aquela lente é sítio para crescimento de protozoários, de bactérias. Tudo isso vai em contato com o olho, é fator de risco para ter alguma infecção, alguma doença ocular ali. E nesses casos de paciente uso crônico de lentes, são olhos mais suscetíveis a infecções. Então, a gente recomenda um maior cuidado, pacientes que usam lente de contato, ter um maior cuidado com lente de contato. Aquela secreção acumulada nos olhos, geralmente ao acordar, né, o pessoal chama de remela, é normal? Isso sim, porque durante o dia, a gente tem a mesma produção daquela secreção, só que a gente não é percebido por quê? Porque ocorre o aumento da produção de lágrimas durante o dia. À noite, com o olho fechado, a gente produz menos lágrimas. Então, aquela secreção, aquela que fica durante a noite, se acumulando ali, é porque a gente ocorre uma menor produção de lágrimas durante o dia, durante a noite. Então, aquela secreção acaba não sendo diluída. Então, como ocorre a redução da produção de líquido, aquela secreção não é diluída e acaba acumulando nos cílios. Mas depois, quando acorda, ocorre a limpeza, aquela produção de líquido a produção de lágrima acaba diluindo maior aquela secreção. Então, como a gente produz mais lágrima durante o dia, aquela secreção ela é diluída e a gente não percebe, mas ocorre também a mesma produção durante a tarde, durante o dia, né? Então, Bom, rapidamente, doutor, óculos de sol, ele é apenas uma questão de conforto ou também de saúde? Exposição à radiação ultravioleta, que é a radiação do sol, ela está associada com algumas doenças na retina, doenças maculares, doenças retinianas. Então, a exposição prolongada ali à radiação ultravioleta está associada realmente a algumas doenças retinianas. Então, e a gente recomenda também o uso de óculos, pessoas que trabalham expostas à luminosidade, né, trabalham em exposição à luz solar, recomenda sempre o tratamento, uma prevenção com o uso de óculos com tratamento ultravioleta. Então, voltando àquele tratamento, óculos de camelô, óculos de farmácia, isso não tem o tratamento da radiação ultravioleta. Então, a gente acaba achando que está sendo protegido, está se protegendo da radiação ultravioleta e não está sendo protegido. Então, o óculos escuros deveria ser usado um óculos que tenha tratamento da radiação ultravioleta, que é aquela que propicia ter doenças retinianas. Sempre tem que ter um tratamento ultravioleta, essa é o mais importante. Em 30 segundos, doutor, qual é a principal mensagem de prevenção que o senhor gostaria de deixar para quem está nos acompanhando? Aproveitando o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, que a gente recomenda pelo menos todo ano uma consulta ocular, uma consulta com oftalmologista, porque apenas na consulta oftalmológica a gente é capaz de diagnosticar várias doenças que não tem sintoma nenhum. Eu falei, glaucoma é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Então, se fizer o diagnóstico precocemente, a gente consegue evitar que o paciente possa perder essa visão a gente cerca de 70%, 80% das imagens, das informações processadas pelo nosso cérebro são derivadas da visão, né? Então,
pessoas que estão tendo uma perda de visão periférica, acaba progredindo também uma doenças cerebrais, doenças neurológicas, porque acaba atrofiando o cérebro, porque começa a perder a visão, né? Então, a gente recomenda pelo menos uma consulta ocular por ano para quem não tem nenhuma doença. Maravilha. Doutor, obrigado pela presença. Prazer, muito obrigado pelo convite. E assim encerramos mais um Sala de Entrevistas. O nosso convidado de hoje foi o oftalmologista Antônio Neto. Nós conversamos sobre os cuidados que devemos ter com os nossos olhos. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.